Olá! Hoje vamos falar como é que a gente pode trabalhar o medo das crianças. É bem esperado que nesse momento de pandemia, de crise, as crianças comecem a se queixar de medo, pedir para dormir com os pais, não querer ficar sozinha num quarto, mesmo durante o dia. Por que será que isso acontece? Antes de falar do medo das crianças, vamos falar dos nossos medos? Como é que você tem vivido a pandemia? Quais são os medos que têm afetado você? É tão fácil falar do medo das crianças, tão mais difícil falar dos medos que nós mesmos sentimos. Muitos pacientes têm dito para mim que estão ansiosos, quando na verdade o que estão me dizendo, em algumas situações, é que estão com medo. Paty, eu fico ansiosa quando eu preciso sair de casa e vou ao mercado. Você não está ansiosa quando você vai ao mercado. Você está com medo. Chegando no mercado, você se lembra que tem pessoas que podem estar contaminadas. E você sabe dos riscos que a pandemia traz. Mas nós fomos ensinados a negar o medo, a disfarçar, a não sentir, a não admitir. E a gente já falou um pouquinho disso nesse vídeo aqui. Nos ensinaram que adultos não têm medo. Nos ensinaram que as crianças não devem ter medo. Me lembro uma vez em que estive em Porto de Galinhas e vi que uma criança estava muito apavorada de ver os personagens, pessoas vestidas de galinha. A família com alta expectativa que a criança se divertisse, curtisse, aproveitasse, e a criança morrendo de medo. E a família ficava insistindo para a criança olhar para a galinha e ver que não tinha perigo, e mostrando e aproximando, e quanto mais a família aproximava a criança da galinha, mais a criança gritava, berrava e tentava escapar. A gente vai aprendendo que sentir medo é ruim, é feio. E esses ensinamentos são tão cruéis que a gente começa a ter medo de sentir medo. Os pais têm orgulho da criança que não tem medo. Não todos, né, gente? Mas muitos pais ensinam a criança a se envergonhar quando sente medo. Sempre comparando, fulaninho não tem medo. Parece uma menininha. E aí a gente já vê uma violência de gênero nessa frase, como se menininhas fossem inferiores a menininhos, não é? E o que a gente pode fazer diante de uma criança que sente medo? A gente pode acolher esse sentimento. A gente pode respeitar. A gente pode entrar em contato e pensar em possibilidades de ação a partir do medo. O medo é desagradável, é desconfortável, mas é um sentimento importante pra gente. Se a gente não tem medo, a gente se coloca em situações de risco. Por exemplo, saio sem máscara. Então agora eu vou dar um exemplo de como é que você pode trabalhar com uma criança que está vivendo esse momento de medo. Primeira coisa é lembrar que você sente medo e que por mais que você tente disfarçar o teu medo, a criança está percebendo. Você pode tentar fazer uma cara de paisagem, mas o jeitinho que você olha, o tom da tua voz, o assunto que você evita, tudo isso vão revelando para a criança que está bem atenta do que você tem medo. E se você tem medo e não expressa esse medo, isso faz a criança imaginar um cenário pior do que o real. Porque a criança entende que se você não fala sobre isso, se esse assunto é proibido, é porque a coisa é séria. E aí ela fantasia em cima de um medo. O medo vai potencializando, ficando cada vez maior. Então, eu vou dar uma sugestão de como é que vocês podem lidar hoje com essa criança que está com medo. Você pode conversar com essa criança sobre os medos que ela tinha quando ela era menor. Talvez medo de escuro, talvez medo de dormir sozinha, talvez medo do palhaço, talvez medo de injeção. Vai pensando aí qual medo que a criança tinha e hoje não tem mais. Você pode contar para a criança qual é o medo que você tinha e não tem mais. Quais foram os medos que você foi superando. E aí vocês escolhem alguns medos para desenhar. Eu acho legal vocês conversarem com a criança e dizer que esse é o momento em que muita gente está sentindo medo. Perguntar para ela quais são os medos que ela está sentindo. Contar para ela algum medo que você esteja sentindo. E vocês desenharem sobre isso. Estou falando desenhar, mas seria incrível se vocês, por exemplo, transformassem esse medo num fantoche ou trabalhassem ele com massinha de modelar. Olhar para esse medo concreto faz ele ficar menos assustador.
E aí vocês podem ir explorando esses medos. Por exemplo, a criança pode dizer: ah, eu tenho medo que você saia para trabalhar e fique doente. E aí vocês podem falar quais são as medidas de segurança que são tomadas para evitar um risco maior de que isso aconteça. Mas a gente vai mostrando o que a gente faz para ter mais segurança. Por exemplo, a gente pode contar que antigamente os cintos de segurança não eram obrigatórios no carro. A gente pode falar que antigamente, quando a gente brincava de bicicleta, não tinha capacete, cotoveleira, tornozeleira. A gente pode falar de como é que as coisas foram sendo desenvolvidas para que as pessoas tenham mais segurança. Então vai explorando com a criança do que ela está com medo nesse momento, desenha, modela, faz fantoche com sucata, o que você tiver em casa, faz esse medo e fala com esse medo, explora esse medo, brinca com esse medo. Não é brincar, tirar sarro, olha esse medo, agora você é essa coisa assustadora. Por exemplo, vamos imaginar que vocês decidam fazer um coronavírus. Ah, agora você é o coronavírus. Aí deixa a criança brincar de ser coronavírus. Ela vai lidando com essas emoções, com esses sentimentos. Então assim, a proposta é: vamos integrar esse medo, vamos pensar, falar sobre esse medo, pensar em estratégias que façam a criança se sentir mais segura. É simples e ajuda bastante. Então experimenta aí e depois me conta como é que foi, o que vocês conseguiram desenvolver. Espero que tenha ajudado. Quem tiver outras sugestões de temas, questões que angustia, que aflige, escreve aqui pra gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.